Chegou e o papo hoje, meninas, é sério. Aliás, hoje é mais com as meninas do que com os meninos. Afinal, ele que vai dizer, hein? Quem tá com a gente mais uma vez, endocrinologista, doutor Matheus San Romão, bem-vindo. É sempre um prazer, Carol. Homem tem celulite, doutor? E aí? Eu acho que homem tem celulite, não. Né? Eu acho que aqui é uma conversa bem feminina, porque o papo de hoje é exatamente pra gente entender tudo que está envolvido, né, em quadros que a gente tem um acúmulo maior de celulite, como a gente pode tratar de fato, definitivamente. Porque vamos combinar, não ter celulite ou não ter nenhuma é impossível, né? Digamos não que é bastante difícil. Tá, então hoje a gente sabe que a celulite ela é muito mais comum, muito mais frequente nas mulheres do que nos homens. Parte disso tem muito a ver com a influência dos hormônios, então os hormônios masculinos, eles não causam tanto acúmulo de gordura como os femininos. Tá. Né? Então isso é uma coisa que acaba influenciando bastante o fato de a mulher ter mais do que o homem. Mas tem outros cofatores, então a gente pode citar bastante aí a rotina, alimentação, medicamentos, então mulheres que fazem uso de anticoncepcional também aumenta a chance de aparecer celulite. Que coisa! Atividade física, então são diversos cofatores que influenciam nesse aparecimento de celulite na mulher. Antes da gente entender todo o quadro, né, as causas e como tratar, a gente vai ouvir também as palavras da dermatologista, a doutora Fabiana Cório. Olha lá. Vamos falar um pouquinho de celulite hoje, então? Esse mal que acomete 95% das mulheres. É um número muito grande, né? Não é justo com a gente. Então vamos às explicações? O fato é que a gordura na mulher, ela tem uma disposição diferente embaixo da pele. Ela faz umas traves fibrosas que acabam pinçando a pele, como se fosse um anzol, e puxando a pele para baixo. Então faz aquelas covinhas na pele, dando aquele aspecto de casca de laranja, que não é nada agradável. Mas veja o lado bom. O lado bom hoje é que existe várias tecnologias que podem ser associadas ou usadas isoladamente. Quais são essas tecnologias? Ultrassom microfocado, ondas eletromagnéticas, ondas de choque, radiofrequência, LEDs, sem falar nas tradicionais, já antigas, né, como as drenagens linfáticas. O mais interessante hoje é associar essas tecnologias para otimizar o tempo do paciente e também os resultados e a eficácia. Mas o importante é lembrar que cada caso deve ser avaliado individualmente e o médico determinar qual a melhor opção terapêutica para você, tá bom? Espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima. Tá aí, mandar um beijo para a doutora e deixar o Instagram para vocês, é o @doutorabreviado Fabiana Cório, tudo junto, para vocês mandarem mensagens. Mas seguindo com o nosso tema aqui no estúdio, doutor, bom, ela citou ali logo no início 90% das mulheres. Eu ainda creio que é mais do que isso. Mas, meninas, a gente aceita, são dados aí, não é? Né, vindos, né, quem é da área, então a gente aceita. Fato é que a questão da celulite é algo incômodo para as mulheres e que em alguns casos também pode ser, pode ir além, né? Pode ser considerado até patologia, porque tem muitas mulheres que sofrem até com dores, dependendo do grau dessa celulite. Então, queria começar por aí, doutora. Até que ponto, então, a gente pode considerar normal uma celulite ou que a gente deve intervir e procurar ajuda, que já não é mais uma questão estética ou uma flacidez na pele, mas sim algo um pouquinho mais grave? Quando nós falamos em questão de saúde, patologia, enfim, a gente tem que lembrar sempre que aparecem sintomas, como você mesmo falou. Então, a mulher se queixa muito de problemas de circulação, dores, sensação de queimação. Às vezes ela fala que tem formigamentos. Então, começou a ter sintomas que estão incomodando, que a pessoa vê que não faz parte do dia a dia, da rotina. Aí é interessante procurar um especialista, enfim, um profissional para poder ver se tem algo mais ali que esteja influenciando. A celulite, o nome já fala, então o sufixo "ite" é inflamação. Então quando nós falamos celulite, vem das células da pele. Então é como se a pele estivesse inflamada. Tá. Como a colega falou, a dermato falou, forma como se fossem travas. Então não é que tem um acúmulo de gordura e a pele se eleva. Não, na verdade formam travas e elas puxam para baixo. É esse o problema da celulite. Então fica aqueles
furinhos, na verdade, na pele, é porque tem a irregularidade devido a essas travas que acabam acontecendo no tecido adiposo. Por que mais em mulheres do que em homens? Isso tem muito fato perfil genético. Então, a mulher, que é o XX, que a gente considera, ela tem uma predisposição em acúmulo de gorduras em locais específicos. Então, enquanto o homem engorda como se fosse uma maçã, em forma de maçã, a mulher tem o formato de pera. Então, é mais acúmulo em região de glúteos, quadril, perna, coxa, então é ali que vai acumular um pouco mais. E aí vai depender muito do tipo de pessoa. Então tem aquela pessoa que acumula mais no quadril, tem aquela mulher que acumula mais na mama, então depende muito do perfil dela. E então, já que você citou uma questão genética, hereditária envolvida, isso ocorre, né? Então, mesmo que essa mulher até queria entender essa relação da quantidade, da porcentagem de gordura muitas vezes e até da condição muscular, com o acúmulo de celulite, porque muitas mulheres magras têm celulite. Sim. Então, como é que a gente entende? Isso também pode ser de uma carga hereditária, enfim, a família tem mais predisposição e ainda que essa mulher esteja muito magra, pratique muita atividade física, ela vai ter celulite? A predisposição, ela influencia bastante. Então, a hereditariedade, então, muitas vezes a mãe tem, a irmã tem, então a tendência a se ter é maior. Mas não que seja impossível da pessoa, né, se cuidar e acabar ficando sem a celulite. Se a mulher é magra, às vezes é o que a gente chama de falsa magra, né? Então ela é magra, mas ela também não tem massa muscular. Tá. Então ela tem mais tecido adiposo. Então se a gente fizer uma bioimpedância, onde a gente consegue avaliar, né, todas as massas corpóreas, você vai ver que o percentual de gordura dela acaba sendo mais elevado, devido às proporções. Então isso é uma coisa que acaba influenciando bastante. Também. Tá? E aí quando a gente acrescenta a atividade física, como você mesmo falou, o ganho de massa muscular, o músculo, acelera aquele processo de queima de gordura. Então, a deposição, a junção de gordura naquela região acaba ficando bem menor. E a doutora citou também a questão de drenagem. A gente falou essa semana, né, da drenagem, pensando em tantos outros benefícios para a nossa saúde, né, para a saúde do organismo, até no pós-cirurgia e questões bem específicas. Mas pensando em celulite, dá resultado mesmo? O que hoje é considerado, então, resultado satisfatório? Eu acredito que todos os produtos que a gente tem a home care, assim, que é o que a gente pode usar todo dia em casa, hoje vem com tecnologia, com princípios ativos super legais. Sim. Eu, pelo menos, eu confio. Agora, pensando vocês como médicos, o que hoje vocês estabelecem como um padrão ouro para a gente cuidar de celulite? Olha, a gente pode fazer o tratamento em casa, né, associado a algum tratamento estético, por exemplo, na clínica, como ela falou. Então, radiofrequência, ultrassom, laser. Hoje a gente pode fazer até a aplicação de enzimas que ajudam a controlar aquela deposição de gordura, aquele acúmulo de gordura que fica localizado. Tá? Mas lembrar sempre que não tem nada que faça milagre. Então nós temos que ter alimentação bacana, então uma alimentação a qual a gente não fica exagerando muito em sal, porque vai dar retenção. Alimentos que não são ricos em gordura, então principalmente essas gorduras que são industrializadas, alimentos condimentados, tá certo? E lógico, a atividade física tem que estar presente, porque senão o corpo não consegue ter aquela motivação, aquele estímulo para que tenha essa mobilização de gordura. Para queimar mais gordura, Exatamente. Pensando nesse sentido. Vamos colocar então na tela os vilões aí pra gente lembrar bem deles, né? O que está relacionado então com a celulite: ação hormonal, alto percentual de gordura, sedentarismo, dieta inadequada e pouca ingesta de água. Doutor, quando a gente fala ação hormonal, a gente também pode estabelecer por aquele período que a mulher ali, do período pré-menstrual, é o período que talvez a gente note mais a celulite? Sim, bem provável, porque no período que a mulher ela está na TPM, que as pessoas costumam falar, ou na pré-menstruação ali, ela acaba acumulando mais líquido, então ela tem uma retenção maior. Então, aquele local onde tem a celulite acaba ficando mais visível, exatamente porque o acúmulo de água aumenta. Então a célula adiposa, além de ela puxar gordura, ela vai puxar água também. E aí faz aquele realce, dá uma ressaltada na região. Então no mês, né, se a gente enxergar mais, falar, poxa, mas parece que a celulite não estava aí, é porque está num período que a ação hormonal está acontecendo. Então vai ter essa oscilação conforme o tempo vai passando durante o mês também, né? Só que aqui a parte hormonal, a gente não está se referindo totalmente aos hormônios que a mulher contém no organismo, então o que são produzidos. Mas também lembrar que
muitas meninas e mulheres acabam fazendo uso de anticoncepcionais, que querendo ou não, são hormônios, tanto estrogênios ou progesteronas, né, que são derivados deles, que acabam influenciando bastante no corpo da mulher, tá? Tanto na retenção hídrica, quanto também no acúmulo de gordura. Então isso vai influenciar? Vai. Não que seja um mal o qual a gente não consiga conviver com ele, mas tem influência sim. A decisão da ação dos anticoncepcionais e até do paciente que fala, não, vou tomar ou não, é uma decisão médico-paciente muito importante, né? Sim. Colocar na balança e pesar realmente o quanto ele vai ser satisfatório. Não tem jeito, né? Então, mas é bom você tocar nesse assunto até para que as meninas também identifiquem caso estejam fazendo uso do anticoncepcional para conversar com os seus médicos. Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar no quadro de celulite é flacidez de pele. Até que ponto uma flacidez, então, de uma pele que já foi ali, né? Ou tem uma flacidez maior porque a pessoa emagreceu muitos quilos ou porque teve uma gestação, enfim, diversos cenários. Nesse ponto também influencia ou é a gente que tem a sensação que onde a pele está mais flácida tem mais celulite? Não, isso aí a gente tem uma impressão. Então, quando a gente fala em flacidez, geralmente vem com a idade ou que nem você falou, pode ser um efeito sanfona. Então a pessoa era magra, engordou, emagreceu, então ou era gordinha e emagreceu. Então esse efeito sanfona, que é como se fosse uma elasticidade, você estica a pele para depois ela ter que voltar ao normal, como se fosse um elástico. Então tem muitas pessoas que tendem a ter menos colágeno na pele. Então o que influencia também vai ser a alimentação, a taxa hormonal aí influencia bastante, sim. No entanto que mulheres na menopausa acabam tendo mais flacidez do que uma menina de 25, 30 anos. Então também tem a influência hormonal e, lógico, a gente tem que lembrar se ela já tem uma predisposição também. Então, a família dela toda de obeso, sabe? Ela era obesa e emagreceu, então a tendência a ela ter acaba aumentando também. Perfeito. Vamos colocar na tela o próximo quadrinho, então, que a gente falou dos vilões. E agora, o que pode ajudar? Claro, tem sempre um lado bom. Atividade física, alimentação equilibrada, tratamentos estéticos e o doutor colocou implante hormonal. Vamos começar por ele, já que a gente está falando dos hormônios. Quando a gente cita implante hormonal, qual implante nós estamos falando, né? O que ele tem como, enfim, principal hormônio que vai ser liberado para essa mulher? Hoje o carro-chefe que a gente fala é a gestrinona, que é um derivado da progesterona, ou seja, é um hormônio feminino. E as mulheres muito me perguntam, mas eu vou colocar o implante, vai nascer pelo, vou ficar com a voz grossa? Não vai acontecer nada disso, porque é um hormônio feminino, não tem características masculinas. Mas ele tem algum perfil parecido com o da testosterona. Por que eu falo isso? Porque a mulher, quando ela coloca o implante, uma das coisas que acaba sendo corrigida é essa queima de gordura e o ganho de massa magra. Então ela tem uma facilidade maior de ganhar massa magra, lógico, com atividade física, e queimar gordura. Por isso que ela fala que acaba sendo lindo, maravilhoso, e muitos chamam de chip da beleza. Por isso que ele ganhou o nome do chip da beleza. Faz tempo que a gente falou sobre o assunto, mas agora que já passaram aí, né, meses, anos até. Há quanto tempo a gente fala de chip da beleza? Já tem muitos anos, né? Eu perdi a noção, gente. São tantos assuntos e tantas questões que a gente trata diariamente, mas hoje eu conheço muito mais gente que tem e que, de fato, eu só consigo ver os benefícios. Eu não conheço ninguém que colocou que não está feliz com os resultados, porque eu fui a fundo dar uma estudada. Então, quando você diz que é um hormônio feminino, é que não é que você vai colocar uma testosterona a mais naquele organismo, mas que ele facilita que a sua testosterona suba naturalmente. É isso, doutor? Também. Assim, tem alguns trabalhos, essa parte, tem alguns trabalhos que a literatura comprova pra gente que a gestrinona, ela se liga em receptores, né, que são aquelas como se fosse chave e fechadura. Então a hora que ela se liga, ela ativa alguma coisa. Então ela faz a ativação fazendo com que o corpo produza, então aumente a síntese de proteína. E aí vem benefícios para o cabelo ficar mais encorpado, a unha fica mais forte, a pele adquire mais colágeno. Por isso que se deu o nome de chip da beleza, enfim, como um vulgo, né? Mas a finalidade principal dele é a gente fazer diversos tratamentos, como por exemplo pacientes que têm endometriose, pacientes que têm problema de menstruação, porém como efeito, como consequência disso, acaba tendo todos os efeitos benéficos que melhora a parte estética.
mas que ele tem um período limite para que a mulher fique com ele? Sim, geralmente depende do tipo de implante que está sendo colocado, né? O que a gente acaba utilizando lá na clínica, ele tem duração de 1 ano. Tá. Então a mulher, ela acaba fazendo a colocação, ele dura cerca de 1 ano e pouquinho. A gente sempre faz, a partir dos 10 meses que colocou, faz um check-up, a gente refaz todos os exames para ver como estão as taxas hormonais. Para tudo ficar bem equilibrado. Para ficar em harmonização. Tá aí. Vamos já para a perguntinha do público na tela. Quem escreveu para a gente, aproveitem. Obrigada, Ju. Um beijo. Doutor, fiquei com celulite depois da minha primeira gravidez. Nunca mais voltou ao normal. Tem algum tratamento? O pós-gestação dá uma mudada geral em muita coisa, né? A gente sabe, Carol, que a mulher, depois de ter filho, né, depois da gestação, o corpo muda. E realmente muda, né? Então, muitas vezes a menina é magrinha e depois da gestação acaba adquirindo mais peso, enfim, acaba encorpando, enfim. Então, o ato de ter mais deposição de gordura em algumas regiões acaba aumentando, principalmente porque na gestação a gente tem que lembrar que ela ganha peso, né? E aí tem muitos aí que pensam que porque está grávida pode comer o que quer. É aí que está o erro. Então, numa dessa, o erro já começa na gestação e ela começa a adquirir peso enquanto está gestante. Tá. Depois disso, ela ainda continua, ao invés de fazer algum tratamento para emagrecer, enfim, uma dieta, uma rotina de atividade física, ela acaba se mantendo comendo ali errado. Então, engordou, aumentou a chance de ter celulite. Com certeza. É uma conta assim que a gente tem que ter em mente. Totalmente associado. Tá. Tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Márcia. Um beijo. A menopausa contribui para o aparecimento da celulite e até completa o agravamento daquela mulher que já tinha, né? Sim, com certeza, tá? Então, com as baixas das taxas hormonais, a tendência é a mulher ficar com aquela pele não só com celulite, mas também com flacidez. Então, a pessoa acaba tendo celulite mais a flacidez, aí ela fala, nossa senhora, realçou ainda mais aquele defeito que eu achava que não estava legal. Enfim, então, quando a gente faz, por exemplo, a colocação dos implantes em mulheres que entraram na menopausa, o resultado é maravilhoso porque ela se sente bem devido a não ter os sintomas da menopausa e ela volta a ser uma menina de 25 anos, só que sem menstruar. Ó, o doutor fazendo aí, ó, a mulher... Sabe que ela... Nem conta o que ela fala. É que eu sou espontânea, né, Glaucia? Minha diretora fala, eu já tenho assim, em alguns momentos sou espontânea. Mas fato é que a gente precisa, eu acho legal, doutor, esclarecer ao vivo, tudo a gente precisa passar por uma consulta, precisa ter o check-up, como você disse, né, para saber se... E colocar nessa balança, assim como o uso do anticoncepcional que a gente falou há pouco. Tem contraindicação, né, porque a questão de hormônios ainda... rola um tabu e uma polêmica ampla envolvendo as mulheres que podem ter uma predisposição para o desenvolvimento e aparecimento de alguns tumores. Então, isso ainda é muito discutido na medicina, né, doutor? Como é que vocês enxergam com a questão do chip da beleza? Hoje a gente sabe que tem muitos trabalhos que defendem a ideia de você colocar, e porque o bordão de falar que o hormônio causa câncer, se a gente pegar mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, os hormônios que nós tínhamos, né, como arsenal para uso, eles eram derivados dos equinos. Então, um exemplo, a gente fazia reposição de hormônio em mulheres com hormônios da égua grávida. Então, retirava da égua e dava para a mulher. Então, um hormônio que é de equino, utilizar no ser humano, acabava causando alguns problemas. E aí veio-se o problema de surgimento de câncer de mama, aparecimento de câncer de útero, exatamente por esses efeitos. Hoje, nós já trabalhamos com alguns hormônios chamados de bioidênticos. Então, eles são sintéticos, mas são muito parecidos com o que a gente tem no nosso organismo. Tá? A partir do momento que nós utilizamos esses hormônios, aí a gente começa a ver que ocorrem muitas proteções. Então, no homem que acaba fazendo a reposição de testosterona, diminui a chance de câncer de próstata. Nas mulheres que utilizam, no caso, a gestrinona, que acaba sendo um progestágeno, né? Ele diminui muitas vezes o mioma no útero, diminui o aparecimento de câncer de mama. Então, ele auxilia ao invés de ele piorar um quadro ou aumentar a chance de riscos. Doutor, uma pergunta. Não previne gravidez, né? Ele não tem esse intuito. Como é que é essa questão até da ovulação, enfim, se ela continua normalmente, a mulher para de menstruar, mas ela continua ovulando? Não tem como a gente dar 100% de garantia, não só com o implante, mas também com nenhum anticoncepcional. Hoje nós sabemos que o implante hormonal, ele é muito, muito, muito bacana, porque as chances é muito pequenininha de engravidar, né? Então a gente não dá 100% de chance, porque pode acontecer, certo? Mas
quando a gente faz a utilização do implante hormonal, a tendência é que o cérebro entenda que já tem hormônio, então o estímulo ovariano acaba sendo diminuído, tá? E aí a mulher acaba não produzindo as taxas hormonais em quantidade suficiente que ela produziria, o qual influenciaria na menstruação, na ovulação, e aí, enfim, acaba até evitando a gestação, a gravidez. Então, gente, mas são coisas diferentes, hein? DIU de cobre, implante hormonal, tudo diferente. Um dia a gente pode fazer uma pauta só sobre isso, que eu acho que é interessante. Vamos para mais perguntinha do público na tela. Um beijo, Cris, obrigado. O hormônio da beleza, então, né, o chip, né, tem uma resposta em mulheres acima de 50 anos? Sim, o hormônio, o chip da beleza tem um resultado muito bacana, não só em relação à mulher ter entrado na menopausa e tratar os sintomas que ela vem sentindo, então aquele calorão, baixa de libido, ressecamento vaginal, tudo isso melhora. E também tem o efeito da beleza, que é o que a gente acaba sendo como consequência a parte estética. Então aumenta a massa muscular, queima mais aquelas gordurinhas que acabam incomodando. Então sim, ele é super bem-vindo para mulheres acima de 50 anos, sim. E quando tira, doutor? O que acontece? Volta o problema. Como é que vocês lidam com isso? Ou depois de um tempo a mulher pode recolocar o chip? Quando, vamos supor que deu os 12 meses de uso, e aí as taxas hormonais começam a cair, a mulher volta desesperada, falando, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu tô ficando maluca. Então agora na pandemia a gente está tendo muito disso, né? Então a gente está colocando muito das pessoas que venceu, e muitas mulheres que não tinham, resolveram colocar, porque auxilia muito na parte de humor. Então a mulher às vezes fica de TPM, acaba brigando por coisas, por motivos que às vezes não valiam a pena. Então a gente tendo que ficar em casa, convivendo com outras pessoas 24 horas por dia, acaba tendo algumas desavenças. Então o humor aí, quanto melhor tiver, melhor. Então pode recolocar. Sim. Ela tira, fica um período sem e depois ela pode... Na verdade, quando a gente coloca um implante, como ele é de silicone, né, a gente coloca no bumbum, no glúteo. Então a gente coloca de um lado, quando estiver vencendo, a gente vai colocar do outro lado. Aí você fala, mas e esse que venceu? Não tem problema, porque pra gente não ficar manuseando todos os anos a mesma região, a gente manuseia a cada 2 anos. Tá aí, gente. Então assim, o negócio veio para ajudar, né? Muito. Mas converse sempre com o seu médico. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Obrigada, Lúcia, um beijo. Aí ela cita qual é o que ela, né, o método Mirena, né? Posso colocar o chip da beleza? Tenho muita celulite. No caso dela, é um DIU, né? Esse daí é um DIU. Isso. O Mirena é um DIU que tem hormônio, tá? Então, quando nós falamos no DIU que ele possui hormônio, muitos ginecologistas aí tem uma briga, porque muitos falam que ele só age no útero, outros falam que não, ele cai na corrente sanguínea, então tem um efeito... Na hipófise? Sistêmico, então age no corpo todo, sabe? E a gente sabe que age, realmente age, não é baixa a quantidade, mas tem um efeito. Então, a mulher que já tem o DIU pode colocar o implante? Com certeza, não teria contraindicação nenhuma. De preferência, se ela puder te retirar mais pra frente, ou enfim, assim que colocar, é melhor. Porque senão ela vai estar com estímulos hormonais. Não só estímulos, mas ela vai estar como se fosse uma carga hormonal ali dividida entre... Tudo bem que é estrogênio e progesterona, mas são derivados. Então, para não se ter essa influência e ter todos os efeitos do implante, seria interessante tirar o DIU Mirena exatamente pela influência hormonal. Doutora, agora, essa questão até quando a gente equilibra o hormônio e pensando na questão do chip ou não, das mulheres que não têm chip, mas que tá tudo bem, aumenta também, como é que eu vou colocar assim, a nossa agilidade, nossa força, enfim, a gente acorda melhor, disposição, tudo isso a gente pode colocar na conta, que não é só a questão da celulite. Celulite é um assunto, mas que carrega muitas outras coisas, né? Muitos outros benefícios, sim, com certeza. Então, na verdade, as pessoas têm que lembrar que assim, o hormônio é uma coisa que o corpo precisa. Então, é uma substância química que vai controlar alguma outra coisa, certo? No caso dos hormônios sexuais, seja ele testosterona, progesterona ou estrogênio, que o homem, assim como a mulher tem, porém em proporções diferentes, eles têm sua influência. Então, melhora de libido, ânimo, humor, disposição, força, resistência. Então, a pessoa que faz a prática de atividade física, por exemplo, uma mulher que entra na menopausa, sempre fez atividade física, ela vai se queixar muito de fraqueza, de falta de resistência, de cansaço. E aí, quando a gente faz a reposição, né, onde a gente faz toda essa modulação, ela fala, nossa, voltei até 25 anos com facilidade, achei maravilhoso. Então, acaba sendo uma coisa que ela fica dependente,
mas é uma dependência boa, porque só traz benefícios. Dá um up. Um up, com certeza. Dá um up na vida. Ah lá. Tem perguntinha? Na tela, aproveitem. Elaine, um beijo. Ai, eu sabia que todo mundo ia perguntar do implante, por isso que eu puxei o assunto. O implante hormonal é eficaz para mulheres, então, na menopausa? Não só na menopausa, mas também em meninas que ainda não entraram na menopausa, certo? Então, mulheres que têm muito problema com TPM, com menstruação, fluxo, certo? Cólicas. Então, tem meninas que muitas vezes vão parar no pronto-socorro porque está com muita cólica, tanto na parte do abdômen, na parte inferior, assim como dor nas costas. Isso é uma coisa que incomoda muito. Imagina todo mês ter todos esses sintomas. Então, ele auxilia não só em meninas com esse problema ou com alguma patologia, mas também em mulheres com menopausa, sim. Tá aí. E falando de celulite, bumbum é paixão nacional, sim, né? Mulherada gosta de cuidar do bumbum, gosta de cuidar, então, da celulite. Tem que fazer atividade física, né, doutor? Toda atividade física vai ajudar nesse momento? Se a gente comparar entre a pessoa ficar sedentária e fazer qualquer tipo de atividade física, qualquer tipo de atividade é bem-vinda. É. E agora com essa questão que a gente está acompanhando, de alguns lugares até estarem proibidos as pessoas praticarem uma atividade ao ar livre, realmente, olha, tem que ter um fôlego, né? E a gente sabe que a atividade física, ela ajuda e auxilia muito no sistema imunológico, ele melhora, então diminui as chances de contaminação, então é uma coisa que... É uma gangorra. E o que falam até, eu tenho lido bastante dessa questão da atividade física, e eu tenho dito isso em redes sociais, nas minhas pessoais, que é um gasto ali energético, de esforço e tal, mas que ele vem para melhorar a saúde mental com como certeza. Um todo. Gente, é uma coisa impressionante. Se pegar relato das pessoas antes da prática da atividade física e após, é surpreendente, é uma mudança, né? É uma coisa, para quem pode dar como depoimento, é impressionante como a atividade física ela vem como um colo, assim, um pilar. Exatamente. Nesse momento que a gente precisa ter uma parte emocional muito bem forte, estruturada, né? Uma paz. Estruturada, exatamente, porque é o que vai guiar tudo no final, né? A gente precisa do emocional e do mental ali também agindo como um empurrão. Então, põe tudo no pacote, guarda no coração, vai cuidar da celulite, cuida da saúde como um todo. Com certeza. Né, doutor? Obrigada mais uma vez. Quem quiser saber mais, a gente vai fazer a pauta, tá? A Glaucia já me falou sobre os DIUs, então, sobre o implante, outros anticoncepcionais, tudo ligado ao emagrecimento. Fiquem tranquilos que a pauta vai ser completa. E lá no Instagram do doutor, @doutor_abreviado, Matheus San Romão, tudo junto. No nosso já está, porque ficam 2 S's, né? Do Matheus e do San Romão, sem acento. Tá? Vou deixar um WhatsApp da clínica, 98778-4309. 98778-4309, para quem quiser. E de mais informações aí, eu sabia que ia bombar. Eu vi lá implante hormonal, falei, é agora que eu vou perguntar. Obrigada, viu, doutor? Até a próxima.